aqui se ele já começa a gravar. Aí, belezura. Então, vamos lá. Primeiro, Mac, deixa eu voltar aqui a pôr o chat. Daqui a pouquinho eu faço a chamada. Então, nós estávamos na nossa aula passada, falando em lançamento vertical. Deixa eu abrir aqui o e-mail de vocês, só para pegar a lista. Eu vou fazer alguns exemplos, alguns exercícios da lista, só para a gente rever também um pouquinho o assunto, tá bom? Deixa eu ver se eu pego algum exercício aqui da listinha de vocês. Primeiro, Mac, atividades, a lista tá grande. Se eu não me engano, até o exercício 25, alguma coisa assim da lista, é lançamento vertical, tá? Então, a maior parte da lista, acho que mais de 50% da lista é de lançamento vertical. Eu vou pegar, vou tirar uma foto aqui, eu acho que eu vou fazer os 6 da lista com vocês. 1 e 2, só para a gente dar uma treinadinha no assunto, tá bom? Então, vamos lá. O que é isso aqui aberto aqui embaixo? Aqui. Então, na aula passada, nós estávamos na parte de lançamentos, e eu comecei com vocês lançamento vertical. Eu não cheguei a fazer nem o comecinho de nenhum exemplozinho com vocês, ou eu fiz algum exemplo no Meet com vocês? Que eu não lembro se eu cheguei a fazer um ou se eu não fiz nenhum. A gente fez 2. Fez 2? Ah, então tá ótimo. Então, vamos relembrar aqui um pouquinho no lançamento vertical, tá? Então, primeira coisa, no lançamento vertical, eu vou começar com a situação no vertical para baixo, tá? Só para a gente relembrar um pouquinho do que eu falei. Se o lançamento é vertical para baixo, é conveniente eu adotar a trajetória positiva para baixo, tá? É conveniente eu fazer isso. Porque aí, toda vez que um objeto estiver caindo, as velocidades vão estar para baixo, que significa que as velocidades também vão ser positivas, e a aceleração da gravidade, como ela está para baixo, isso significa que a aceleração da gravidade vai ser positiva também, tá? Então, eu vou ter posições positivas, velocidades positivas e aceleração positiva. No caso do objeto ser lançado na vertical para cima, o que eu costumo fazer? Eu costumo pensar que a minha trajetória, ela é positiva para cima. O meu objeto, ele está subindo, a princípio, ele está se movimentando no sentido da trajetória, então a velocidade aqui também é positiva. Porém, a aceleração da gravidade, como ela é para baixo, ela vai ser uma aceleração negativa. Então, eu começo o meu problema com esses sinais, e eu vou com esses sinais até o finalzinho, tá? Como é que a gente faz nos movimentos na vertical? Nos movimentos na vertical só tem aceleração, então eu só posso usar a expressão do sorvetão, se eu quiser como S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Se quiser, eu posso usar a forma resumida dele. ΔS é igual a V0t mais AT quadrado sobre 2. Eu vou usar VOAT e eu vou usar Torricelli. Aqui eu não posso usar o sorvete, tá? Por quê? Porque aqui eu não tenho nada na horizontal. Então, essas são as funções horárias e a equação que a gente vai usar. Estou pegando da lista de vocês o primeiro exercício da lista, só para a gente dar uma olhadinha como é que a gente faz a resolução dele, tá? Deixa eu abrir aqui para mim o exercício 1 da lista. O exercício 1 da lista, tem vários na lista, né? Tem 20, tralalá, só de lançamento. Deixa eu apagar aqui minha luzinha aqui embaixo. Então, o primeiro exercício da lista está falando o seguinte. Estou lá no enunciado do exercício 1 da lista de vocês, tá?
Um corpo é lançado verticalmente para cima com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo, desprezando a resistência do ar e admitindo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule. Ele não falou da onde o corpo foi lançado. Então, só disse que foi lançado verticalmente para cima. Então, eu vou considerar aqui o meu nível de referência como solo. Tá? Como se tivesse sido lançado do solo para cima. O problema me diz que foi jogado para cima com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. Ok? E me deu a aceleração da gravidade. E a aceleração da gravidade é para baixo. Como ele está subindo, eu vou usar a aceleração da gravidade como sendo menos 10. E aí vem algumas perguntinhas do exercício 1. Primeira perguntinha. O tempo gasto pelo corpo para atingir a altura máxima. Aqui eu preciso lembrar o que acontece com ele na altura máxima. Na altura máxima, a gente sabe que esse corpo vai parar. Então, a velocidade final dele vai ser 0. Expressão que aparece: velocidade inicial, velocidade final, aceleração. E a pergunta é tempo, o tempo que ele demora para atingir a altura máxima. Vou buscar nas minhas funções e eu vou pegar lá o VOAT, que é a mais simples para nós para resolvermos esse exercício. Velocidade na altura máxima, 0. Velocidade inicial, na qual ele foi jogado para cima, 30. Aceleração da gravidade, menos 10. E T é o que eu quero saber. Então, ele está no movimento progressivo e retardado. Tá? Daqui eu tiro, então, que 10t é igual a 30. O t, portanto, é 30 dividido por 10, que vai me dar 3 segundos. Tá aqui, resolvido o 1, item A. O B. O que o B está perguntando para nós? A altura máxima em relação ao solo. A altura máxima, eu costumo representar por S, o S final, tá? Se eu disse que ele saiu do solo, poderia ser de qualquer outro lugar, a posição inicial dele, o meu S0 aqui vai ser, ó, o 0. Aonde ele saiu, eu posso chamar de 0. O que eu tenho agora para descobrir a altura máxima, que eu chamo de S, posição máxima dele. Dados que eu tenho, eu sei a posição inicial, que é o solo, eu sei a velocidade inicial, que é 30 metros por segundo, eu sei a aceleração da gravidade, que é menos 10 metros por segundo ao quadrado, e eu sei o tempo que ele demora para chegar na altura máxima, que é de 3 segundos. Eu vou usar aqui sorvetão, mas eu tenho outra opção também para achar essa altura máxima, já vou falar para vocês. Eu posso usar o sorvetão como S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, para achar a altura máxima. No lugar do S, eu não coloco nada, ele é a pergunta do meu problema. O S0, para mim, é o solo, é o 0. A velocidade inicial é o 30, positivo, porque eu adotei a trajetória positiva para cima. O T é 3. No lugar da aceleração, ao invés de mais 10, eu vou trocar aqui o sinalzinho por menos 10. Troco o t por 3 ao quadrado e divido isso por 2. Daqui eu tiro, então, 0 mais 90 menos 3 ao quadrado é 9. Posso simplificar o 10 com o 2, ou então eu posso fazer o 9 vezes 10, que dá 90, e 90 dividido por 2 dá 45. Daqui eu tiro que a posição final dele, ou a altura máxima em relação ao solo, é 45 metros. Tem outra maneira de resolver? Tem. Eu poderia resolver sem usar o tempo do item A. Lembrando que na altura máxima, a velocidade final dele é 0. Posso sim, Michele.
Então, se eu lembrar que na altura máxima a velocidade final dele é zero, o que eu posso fazer? Eu posso usar o Torricelli. V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Então, no ponto mais alto, velocidade final é zero. A velocidade inicial é o 30 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 10, vezes o ΔS, que é a posição final, menos a posição inicial, e eu adotei aí a posição inicial como sendo zero, tá? Deixa eu só colocar aqui a tela cheia para vocês. 0 ao quadrado é zero, 30 ao quadrado é 900, S menos zero dá S. Eu vou ficar, então, com 2 vezes menos 10, que dá menos 20, vezes S. Daqui eu fico, então, com 20S, passei o menos 20 para o outro lado, igual a 900. O S, portanto, é um 900 dividido por 20, que vai me dar os mesmos 45 metros. Então, tanto faz eu usar o sorvetão como o Torricelli, a minha resposta tem que ser a mesma, tá? Depois o problema pergunta, estou ainda no item 1, exercício 1, só que agora estou indo para o item C. O problema quer saber a velocidade dele ao tocar o solo. Aqui eu tenho duas opções. Eu posso fazer a continha, tá? Que continha que eu vou fazer? Eu posso pensar no seguinte: se ele foi e voltou para o solo, ele levou 3 segundos para subir, então o tempo de subida dele é 3 segundos. O tempo de descida dele também é 3 segundos, o que me dá um tempo total de 6 segundos. 3 para subir, 3 para descer. Aí eu vou lá na expressão do Voat e faço V igual a V0 mais AT. No lugar da velocidade final, eu não vou pôr nada, porque é minha pergunta. No lugar da velocidade inicial, eu vou pôr o 30, que é o que eu tenho lá do enunciado. No lugar da aceleração, o menos 10. E no lugar do T, os 6 segundos, que é o tempo de subida e descida. Daqui eu vou tirar, então, que 30 menos 60 é a velocidade final, o que vai me dar menos 30. Esse é um jeito de eu responder o exercício. O outro jeito de eu responder o exercício é o seguinte: se ele saiu com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo, o movimento dele era um movimento do tipo progressivo e retardado, porque ele estava subindo, tá? Ele vai retornar, então, ó, ele saiu, então ele retornou com a mesma velocidade. Porém, essa velocidade vai ser negativa, porque o movimento passou a ser um movimento retrógrado acelerado. Ele sobe no movimento progressivo. Ele para, ele volta com o movimento retrógrado. Na subida, ele vai diminuindo a velocidade, então é retardado. Na descida, a velocidade vai aumentando de valor, porém aumentando negativamente. Nossa, como é que se você sabe que foram 3 segundos na subida e 3 segundos na descida? Eu só posso admitir isso quando ele sai e volta para a mesma posição, tá? Ou então eu poderia ter calculado esse tempo de subida e descida. Como é que eu calculo o tempo dele de permanência no ar, tá? Quando eu falo subida e descida, eu penso em tempo de permanência no ar. No vácuo aí, né? Vamos chamar tempo de permanência no lançamento, tá bom?
Quanto tempo, como é que eu descubro o tempo de permanência dele no lançamento? Eu pego o sorvetão, vai lá no sorvetão, S igual a S0, mais V0T, mais AT quadrado sobre 2. Pega o sorvetão. Você quer tempo. Ele saiu do solo e ele voltou para o solo. Então, ele saiu do zero e ele voltou para o zero. Então, posição inicial dele é zero, que é o chão, é o solo. E a posição final também é o chão, que também é o solo. Velocidade inicial dele, 30. O teu não tem. Aceleração, menos 10. O teu não tem, ao quadrado sobre 2. Consigo simplificar o menos 10 com o 2, o que vai me dar menos 5. A minha expressão fica, então, 0 igual a 30t menos 5t quadrado. Eu vou levar o 5t quadrado, que é negativo, para o outro lado positivo. 5t quadrado é igual a 30t. Posso dividir os dois lados por t, ou posso simplesmente simplificar um t com outro t. Eu fico, então, com 5t igual a 30. O t é 30 dividido por 5, que me dá 6 segundos. Então, esse aqui foi o tempo de permanência dele ali no vácuo durante esse lançamento, tá? Os mesmos 6 segundos que eu havia marcado aqui do lado, ok? Vou dar uma olhadinha no chat e já volto à minha tela. Um amigo nosso não conseguirá participar por conta de um exame, beleza? Ok. A net caiu também, estou voltando aqui na tela, tá bom? Então, o que acontece aqui? Voltando no item C, eu considerei o tempo de subida igual a 3, como ele saiu e voltou para o mesmo lugar, o tempo de subida e o tempo de descida são iguais, só são iguais quando eles vão e voltam para o mesmo local, para a mesma posição. Aí eu usei VOAT já admitindo o tempo total igual a 6 segundos, essa é uma opção. Posso descobrir os 6 segundos, fazendo o cálculo dele de permanência aí no vácuo durante esse lançamento, tá? Aí eu usei sorvetão, saiu do chão, S0 é 0, voltou para o chão, o S final é 0, usei a velocidade inicial 30, aceleração menos 10 sobre 2, e calculei aqui o T 6 segundos, ok? Cálculo que pode fazer ou não, depende se vocês vão considerar ele necessário para a resolução, tá? Poderia não ter calculado nada e simplesmente admitido, olha, se ele saiu com uma velocidade de 30, o movimento dele era progressivo retardado, perdão. Na subida, progressivo, ele parou e retornou. Então, na descida, no retorno dele, é retrógrado. Na subida, como ele desacelera, retardado, velocidade positiva, aceleração negativa. Quando ele retorna, ele inverteu o sentido do movimento, então a velocidade é negativa. Como a aceleração está para baixo, a aceleração também é negativa. O movimento é retrógrado e acelerado. Falta um item para esse exercício 1, tá? Que é o item D. Uns instantes em que o corpo se encontra a 40 metros do solo. Isso é, tem 2 instantes que ele se encontra a 40 metros do solo. Como é que eu sei que tem 2 instantes? A altura máxima foi 45 metros. O que significa que ele passa pela posição 40 metros 2 vezes. Uma na subida e uma na descida. Deixa eu apagar essa tela toda que está aqui embaixo. Senão, isso aqui é uma coisa que eu fiz em alguma aula na semana passada. Deixa eu apagar isso aqui, tudo de uma vez. Deixa eu deletar isso aqui, beleza. Mesmo assim, teve coisa que não apagou. Aqui. Joia. Vamos para o item D desse exercício, tá? O que o item D pede? Instante. Então, a pergunta é tempo. Opa, a pergunta é tempo. Instante. O que eu sei de onde ele saiu, posição inicial 0, que é o chão. Eu sei velocidade inicial, que é 30, só estou repetindo aqui os dados. Eu sei a aceleração da gravidade, que é menos 10.
E o problema quer saber o instante quando a posição final é 40 metros. Então, vamos pegar sorvetão. S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. S final, 40, porque é a pergunta do problema. No 40, onde é que ele, quanto marca o relógio. S0 é 0. V0 é 30. O T eu não tenho. A aceleração, menos 10, vezes T ao quadrado sobre 2. Daqui eu tiro, então, 40 igual a 0, mais 30t, menos 5t quadrado. Ou 5t quadrado, menos 30t, mais 40 igual a 0. Deixei tudo do lado esquerdo, tá? Uma funçãozinha aí de segundo grau. Que agora eu vou ter que calcular o delta para fazer lá Bhaskara. Então, nessa minha função de primeiro grau, de segundo grau, o A é o 5, o B é o menos 30 e o C é o 40. Delta é B quadrado menos 4AC. O B é 30, o A é 5 e o C é 40. 30 ao quadrado é 900. Agora eu vou fazer o 4 vezes o 5, que vai me dar 20, vezes o 40, isso vai me dar 800. O delta, portanto, é 100, cuja raiz quadrada é 10. Agora eu faço igual na matemática, só que na matemática chama de x, né? Aqui a gente chama de t. T é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O b é um menos 30. E menos com menos, que tem um sinalzinho aqui da minha equação, vai me dar mais. Então, vai ficar 30. Mais ou menos raiz de delta, que eu acabei de calcular aqui, ó, é 10. Sobre 2a. E o a é o 5. Então, 2 vezes 5, 10. Daqui eu vou achar um t, que é 30 mais 10, 40, sobre 10, o que vai me dar 4 segundos. E vou achar um outro t, que vai ser 30 menos 10, 20, que dividido por 10 vai me dar 2 segundos. Então, quando o t é 2 segundos, ele está subindo e ele passa pela posição 40 metros. Depois, ele para quando o t é 3 segundos, inverte o sentido do movimento, e aí ele passa por aqui de novo, quando o t é 4 segundos. Ok? Então, esse aí é o exemplo 1, exercício 1 da lista de vocês, que eu tô pegando para resolver com vocês, tá? A Michelle pediu para eu fazer o item, o C do item 2, do exercício 2, tá? Mas para fazer o item C, eu tenho que fazer o A e o B, tá bom? Pois é que eu consigo fazer o C sem o A e o B, tá? Mas vocês podem lá. Otávio, eu considero a aceleração negativa, menos 10, sempre que o objeto estiver subindo, ok? Se ele estiver subindo, a aceleração é menos 10. Se for um problema que ele começa o lançamento já caindo, eu adoto ela 10 positivamente, tá, Otávio? Porque eu falei aqui no comecinho da aula de hoje, aqui, ó, bem no comecinho. Se o lançamento é na vertical para baixo, eu adoto trajetória positiva para baixo, e aí eu fico com velocidade positiva e aceleração positiva também. Se o movimento começa na vertical para cima, eu adotei trajetória positiva, velocidade positiva para cima e aceleração negativa para baixo, tá?
Só um minutinho, Ti. Eu vou fazer o 2 e o 6. Depois eu vou pro 19, tá bom, Tiago? Tá, joia. Vamos dar uma olhadinha no exercício 2 da lista. Eu não vou ver o chat agora, porque eu vou pôr de novo a tela cheia. Então, olha, aqui é o exercício 1. Quem não copiou, porque chegou atrasado, comecinho, tira print da tela. Aí tem o finalzinho dele, tem o A, o B, o C e o D aqui, tá bom? Então, fiz aí o cálculo do tempo de subida e descida. Michele, no item C, desse exercício que você me pediu, que é o 2, eu vou usar isto aqui, ó. Esse raciocínio, tá? De cálculo do tempo de permanência dele no lançamento. Se ele saiu e voltou para a mesma posição, tá? Esses números do S final e do S inicial são os mesmos, tá bom? Eu vou usar esse raciocínio para fazer o exercício. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Então, exercício 2, item C. O 2 inteiro. Vou fazer o 1, o 2 e depois eu vou fazer o 6, tá bom? E o 19 que o Tiago pediu. E aí, em seguida, eu vou para lançamento horizontal, tá? O que diz o exercício 2? O exercício 2 diz o seguinte: de um ponto situado a 80 metros acima do solo, então eu vou imaginar que tem alguma coisa aqui, 80 metros, aqui é o solo, e aqui, essa posição aqui vai ser 80 metros. E o solo, 0, tá? Uma partícula lançada verticalmente para cima. Então, a posição inicial dela é 80 metros. O problema disse que ela foi lançada verticalmente para cima. Então, tá aqui na minha figura, ó. Bolinha apontando para cima, com uma velocidade inicial de 42 metros por segundo. Essa velocidade é positiva. Como ela foi lançada para cima, a aceleração é a aceleração da gravidade, tá? E essa aceleração da gravidade, ela vale menos 10, porque ele foi jogado para cima, ok? O problema quer saber no item A, o tempo de subida. Vamos lá. Na subida, a altura máxima significa que ele parou. Ele vai subir até a altura máxima, tá bom? Então, ele sobe até chegar no ponto mais alto. Significa que ele vai parar na altura máxima. Então, o tempo que ele levou para ir dos 80 metros até a minha altura máxima, que é onde ele para. Essa é a pergunta do item A. Quanto tempo ele demorou para fazer isso? Ok? O que eu vou fazer? Usar VOAD, tá? Então, V igual a V0 mais AT. Na altura máxima, velocidade final é 0. Velocidade inicial dele, 42. A aceleração, como ele estava subindo, menos 10. E mantenho o T. Daqui eu tiro, então, que 10T é 42. O T, portanto, é 42 dividido por 10, o que vai me dar 4,2 segundos. Até aqui não tem muito segredo. O exercício 2. Aí ele quer saber a altura máxima atingida em relação ao solo. Tenho várias opções aí para achar essa altura máxima, tá? Eu posso fazer igual ao exercício anterior. Eu posso pegar esse tempo e substituir em sorvetão. Ou então eu posso usar Torricelli. Tanto faz. Fica aí a critério de vocês, tá? Eu vou usar o sorvetão de novo. S é igual a S0 mais V0T mais AT quadrado
sobre 2. Então, se eu usar o sorvetão, a altura máxima é a pergunta desse exercício. Se quiser, troca o S por altura máxima, tanto faz. Ele é a pergunta. O S0 é da onde ele saiu, é 0. A velocidade inicial, opa, não é 0 não, perdão, esse exercício aqui é 80. Desculpa, ele não saiu do chão. Ele saiu lá dos 80 metros de altura já. A velocidade inicial é 42. O T é 4,2. A aceleração é o menos 10. Cuidado para não perder o sinal da aceleração, tá? Menos 10. De novo, T, 4,2 ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Aqui nós vamos fazer S, a altura máxima, ou S final, tanto faz. Vai ser 80. 4,2 vezes 42 dá 176,4. Pode fazer essa continha com a calculadora. Não tem problema nenhum, tá? A aula é de física. Continhas lá na matemática. 4,2 ao quadrado é 4,2 vezes 4,2. Então, começa pelo quadrado, tá? 4,2 vezes 4,2, que dá 17,64. Se quiser, multiplica por 10 e depois divide por 2. Ou então, multiplica por 5. Opa, deixa eu tirar o 10 aqui, eu já vou pôr a respostinha final. Se eu não errei nas contas, isso aqui dá 88,2. Então, a altura máxima que ele vai atingir vai ser o 80 somado com o 176,4 subtraído de 82,2, o que dá 168,2 metros. Deixa eu dar uma olhadinha ali na resposta. Sim, confere. Se eu não quisesse ter feito desse jeito, qual era a minha opção? Torricelli. V quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Isso aqui é uma outra opção, tá? Na altura máxima, a velocidade final é 0. Ele saiu, opa, aqui não é uma igualdade, não é um mais, é uma igualdade. Ele saiu com uma velocidade de 42 metros por segundo. A aceleração é o menos 10. E o ΔS é a altura máxima, que é a posição final, menos a posição inicial. Lembrando que ΔS é sempre posição final menos posição inicial. Então, aqui seria a altura máxima menos o 80. Aí é só desenvolver a continha. 42 ao quadrado, faz o 2 vezes o menos 10 dá menos 20, pega o menos 20 e distribui pelo H máximo, e entre o menos 80, e acha aí a altura máxima. O item C, que a Michele pediu para mim. Tudo bem até aqui, Mi? Esse item A e B você tinha feito, pelo que eu entendi. Vou para o item C. Vou aumentar aqui a tela de novo. Opa, dá uma diminuidinha aqui. Diminui muito. Espera lá. Deixa caber todo o exercício aqui. Mas não tão graça. Hoje eu tô descontrolada, gente. Aqui. Vamos para o item C, que é o item que a Michele pediu. O tempo gasto para atingir o solo. Michele, eu vou pôr aqui embaixo, ó, do meu desenho, tá? O item C, vou pôr até de vermelho aqui, ó. Pergunta é tempo, tá, Michele? Ele saiu do 80 metros, ele chegou no solo, então a posição final é 0. Velocidade inicial dele, 42. A aceleração é a da gravidade, é menos 10. Pega sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2.
Chegou no solo, 0. Saiu do 80. Velocidade inicial, 42. Aceleração, menos 10. Daqui você tira, então, 0 igual a 80, mais 42t, menos 5t quadrado. Vou levar tudo para o lado esquerdo da igualdade. 5t quadrado mais 42t. Opa, mais não, menos. Estou levando tudo para a esquerda. Então, aqui é menos. Menos 42t. Espera lá, não troquei aqui. 5t quadrado menos 42t. Menos 80 igual a 0. De novo, aqui o meu A é o 5, o B é o menos 42 e o C é menos 80. Aí vamos de Bhaskara. Delta é B quadrado menos 4AC. O B é o menos 42 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é o 5, vezes o C, que é menos 80. Deixa eu diminuir aqui a minha tela, vou subir, depois eu diminuo tudo. Então, menos 42 ao quadrado é o menos 42 vezes o menos 42, que vai me dar um número positivo, de 1764. Menos com menos vai me dar mais. Agora eu vou fazer o 4 vezes o 5 vezes o 80, ou melhor, 20 vezes 80, o que dá 1.600. 1.600 somado com... Deixa eu ver se eu não perdi nenhum sinalzinho aí de errado. Se eu não troquei nenhum sinal. O negativo foi para o outro lado positivo. 42 passou negativo, 80 passou negativo. Isso. 1.764, a gente soma com o 1.600. 1.764 somado com 1.600 dá 3.364. Agora eu vou na calculadora, porque eu não sei a raiz quadrada disso, de 3.364 é 58. Então, a raiz quadrada de delta é 58. Então, vamos lá. O t é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Vou ter dois t's. O primeiro é menos da fórmula. O b é menos 42, mais ou menos a raiz de delta, que é 58, sobre 2a, que é 2 vezes o 5. Então, um dos t's vai ser 42 mais 58 dividido por 10, e o outro t vai ficar 42 menos 58 dividido por 10. Já deu para ver que o segundo t vai ficar negativo, ok? E aí eu vou desprezar esse segundo t, porque nós não consideramos aí, consideramos que ligamos o cronômetro quando ele foi jogado para cima, lá dos 80 metros. Então, 42 mais o 58 dá 100, que dividido por 10 vai me dar 10. O outro t é 42 menos 58, o que me dá menos 16, que dividido por 10 vai me dar menos 8, e aí eu descarto esse tempo, porque esse tempo seria 8 segundos antes aí do lançamento ter ocorrido, ok, Mi? Então, despreza um dos t's, e aqui está a resolução do exercício 2. Eu já vou dar uma olhadinha no chat para ver se tem alguma pergunta. Tudo bem, Mi? Tranquilo? Compreendeu-me? Tomara que a internet não tenha caído, hein, Michele? Vou voltar aqui na tela.
Vou fazer o exercício 6. Tudo bem, Michele? Com o exercício 2. Sinaliza para mim se está tudo em ordem. Pessoal, a Michele está na sala ou será que a Michele caiu a internet da Michele de novo? Sim, eu vou dar um tempinho para copiar, Ícaro. Enquanto vocês copiam, rapidinho, desculpa aí a bagunça da lousa, que é para caber tudo no mesmo espacinho aí para vocês. O A, o B e o C. Então, aqui tem o item A do exercício 2. Aí tem o item B do exercício 2. Lembrando que é uma das maneiras só para resolver o item B, tá? Não precisa fazer por Torricelli e sorvetão. Escolhe uma delas e acabou, certo? E o item C, que foi aqui o mais longo, tá aqui nesse espação aqui em azul. Ok? Tem aí, ó, os 3 itens para vocês. E aí eu vou fazer o 6 e depois o 19. E aí eu falo de lançamento oblíquo. Tá bom? Pessoal, a lista é longa, então não bobeiem. Já começa a fazer essa lista logo, tá? O 1 e o 2 eu fiz. Eu vou fazer o 1, o 2, o 6 e o 19. Os demais são de vocês, tá? Até o 20, tralalá, é de lançamento vertical. Depois é que eu passo para o lançamento horizontal. Ok, Ícaro, copiou. Conseguiu copiar, Ícaro? Professora, Fala. fazendo a conta aqui, Oi, sendo que amanhã seria 20 dias, amanhã daria 20 dias para entregar essa atividade, e são 44, então seria cerca de Não são 2 a 3 44, exercícios. não, são 40. 40? É. Ah, então seriam 2 exercícios por dia, começando amanhã. 2? Uhum. 2 exercícios. Porque tem 4 lá que estão riscadinhos na lista. Tá bom? Então, são 40 exercícios aí. Dá 2 por dia, dá uma média boa para estudar todos os dias aí, né? O tempo tá ótimo para fazer essa lista. Tá? Sendo que eu vou deixar algumas aulas também para vocês fazerem os exercícios. Estou indo para o exercício 6 da lista, ó. Já estou fazendo mais um da lista, que é o 6º. Então, quer dizer, dos 40, pelo menos 4 já vão estar sendo feitos aqui por mim, tá? Exercício 6. O exercício 6, ele tem um gráfico. Eu vou lá no enunciado. Aquele X enorme na lista que é para não fazer, Otávio, tá? Esse Xão aqui enorme que tem aqui, ó, é porque esses daqui você não vai fazer. O 27, 28, 29, o 30, você não vai fazer, porque ele não é nem lançamento vertical e nem lançamento horizontal. Eles são movimentos simultâneos, tá? Sem aceleração. Então, não vale a pena pra gente, não, tá? É só exercício, como se fosse exercício de vetores. Então, eu acabei tirando eles fora. Eu vou, inclusive, colocá-los na minha lista de vetores para o ano que vem. Exercício 6, olha, tem um gráfico aqui no exercício 6, tá? Vou ler o enunciado junto com vocês aqui nessa tela, porque eu vou precisar pegar pontos desse gráfico, tá bom? Então, o que diz o exercício 6? A figura representa o gráfico, posição, tempo do movimento de um corpo lançado verticalmente para cima. Então, no eixo Y, está marcado lá, posição em metros, e no eixo X está marcado tempo. É um lançamento vertical. Não é porque o gráfico é uma parábola que é um lançamento oblíquo. Não é um gráfico de Y e X. É um gráfico de Y e tempo, tá? O corpo foi lançado para cima com uma velocidade inicial V0 na superfície de um planeta.
Item A. Qual o valor da aceleração da gravidade na superfície do planeta? Item B. Qual o valor da velocidade inicial, que é o V0? Então, é um gráfico de S e T, e ele quer que desse gráfico de S e T eu ache informações sobre velocidade inicial e aceleração. Eu não vou desenhar o gráfico todo. Não, Otávio, eu não terminei de corrigir a lista anterior, Otávio. Eu ia até fazer comentários sobre a lista, porque está dando bastante trabalho para corrigir, mas eu vou deixar para fazer esses comentários numa outra oportunidade, já que eu não terminei de corrigir a lista, tá? Então, provavelmente, a semana que vem eu estou devolvendo e fazendo comentários sobre ela. Tinha bastante exercício, e construção de gráfico, vocês fazem uma zona que eu vou te falar, viu? E aí complica para mim a correção. Então, ó, é um gráfico de Y em metros e T. Estou no exercício 6. Como é que eu vou fazer com esse gráfico? Ele é uma parábola. Dessa parábola, tem várias maneiras de eu resolver esse exercício. Eu vou pegar 2 pontos. Um ponto que eu estou pegando, está lá no meu gráfico, é uma bolinha. Ele está no S igual a 5 metros e T 2 segundos. Eu vou pegar esse ponto aqui, tá? O outro ponto que eu vou pegar do gráfico, também tem uma bolinha, é lá em cima. Eu sei que aqui em cima ele para, inverte o sentido do movimento, sei várias coisas sobre essa parábola. Mas vai que eu não lembro disso, né? Aqui em cima o S é 9 e o T é 3. Eu poderia pegar outros pontos. Eu poderia pegar o S8 com o T2, que aparece para mim. Eu posso pegar o S8 com o T4, que aparece também para mim. Eu escolhi 2 pontos aí aleatórios no meu gráfico, tá bom? Então, vamos lá. S é um gráfico de posição e tempo, o que significa que o gráfico desse, a função que deu esse gráfico é o sorvetão. Ele veio dessa função aqui, ó. Tá? Parábolazinha, sorvetão. Eu tenho 2 S's. O primeiro S que eu peguei, ele vale 5, vou chamar ele aqui de S1, tá? Ele vale 5 metros. E o meu T é 2 segundos. Eu escolhi esse S, tá? Lembrando, eu que escolhi. Vou lá no sorvetão e vou começar a fazer as trocas. No lugar do S final, que é esse aqui, ó, eu vou pôr os 5 metros. O S inicial é da onde ele saiu. Olha lá no gráfico. Ele saiu aqui, ó, do S igual a 0. Então, meu S0 vale 0. A velocidade inicial dele eu não tenho. Mas eu tenho esse T. Porque esse T é por 5 metros. Esse T é 2 segundos. Eu não tenho a aceleração. Porém, como essa parábola tem concavidade para baixo, isso significa que a aceleração é negativa, tá? A aceleração sendo negativa significa que ela vale menos alguma coisa, que eu não sei quanto vale. Tá aqui, ó, o A. T ao quadrado, eu tenho T, perdão, o T é 2, sobre 2. Então, voltando, o que eu fiz? Eu escolhi 2 pontos no gráfico. Primeiro ponto, 5 com 2. Peguei sorvetão. Troquei o S0 pelo 5. Troquei o S0 pelo primeiro ponto do meu gráfico, que era o 0. Troquei a velocidade inicial. Não, mantive, ó. 0. V0 aqui, né? Troquei o T, porque para S igual a 5, o T é 2. Para S igual a 5,
o t é 2, então troquei o t por 2. Pus um sinalzinho de menos, por qual motivo? Porque a parábola tem concavidade para baixo. Mantive o a, que eu não sei, troquei o t por 2, tá ao quadrado na expressão sobre 2. Fiquei, então, com 5 igual a 0, mais 2v0, menos 2 ao quadrado é 4, que dividido por 2 dá 2, menos 2a. Daqui eu tiro, então, que 2v0 menos 2a é 5. Vou guardar isso aqui, ó. Guardei. Então, lembrando, peguei um primeiro ponto no meu gráfico, qualquer um, tá? Peguei o primeiro ponto do gráfico. S igual a 5, T igual a 2. Escolhi um outro ponto do gráfico. Qual outro ponto que eu escolhi do gráfico? O segundo ponto que eu escolhi do gráfico foi o S9 para o T3. Esse foi o segundo ponto que eu escolhi do gráfico. Vamos pegar o sorvetão de novo e vamos substituir. S é igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Quem que eu vou substituir? Eu vou substituir esse S agora por 9. S0 é onde meu gráfico começou. Lembrando, meu gráfico começou no 0. Velocidade inicial eu não tenho. Mas para quando o S é 9, o T é 3. Menos a aceleração negativa, porque a concavidade da parábola é para baixo, no lugar do T, 3 ao quadrado sobre 2. Daqui eu fico, então, com 9 igual a 3v0 menos 3 ao quadrado é 9. 9 dividido por 2 dá 4,5. 4,5a. Vou aumentar aqui minha tela. Ok? Tenho, então, uma segunda expressão. 3v0 menos 45a é igual a 9. Então, escrevi outra expressão. Se eu quisesse, eu poderia pegar qualquer outro ponto, tá? Então, eu peguei 2 S's e para cada S, o seu respectivo T. Eu vou resolver agora um sisteminha matemático. Qual é o meu sisteminha matemático? 2v0 menos 2a é igual a 5. 3v0 menos 45a é igual a 9. Como é que eu vou fazer para resolver esse sisteminha matemático? Eu gosto de resolver sempre por soma, tá? Cada um tem um jeitinho de resolver. Tem gente que gosta de isolar um termo, por exemplo, isola o V0 da primeira e substitui na segunda. Tem gente que pode preferir isolar o A da primeira e substituir na segunda. Fica a critério de vocês, tá bom? Ou eu posso multiplicar a de cima por 3, a de baixo por menos 2. Não sei como é que vocês costumam resolver. Eu acho que vocês vão por isolamento, né? Se eu pegar a primeira e isolar o V0, vou pegar a primeira e isolar o V0. Só um jeito de fazer, tá? Eu fico com 2V0 igual a 2A mais 5. Passei esse 2A para o outro lado. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Isolei o V0. Agora eu vou pegar a segunda expressão. 3V0 menos 45A é igual a 9. Vou trocar o V0 por isso aqui, ó. Bom, isso aqui é um dos jeitos de se resolver. Então, pego o V0 daqui, tomara que ele não feche esse círculo, e jogue aqui. 3, que multiplica. No lugar do V0, eu estou pondo 2A mais 5 sobre 2.
Menos 45A é igual a 9. Veja, só sobrou A para mim agora. 3 vezes 2 dá 6A. Mais 3 vezes 5, 15. Fiz a distributiva do 3. Menos 45A igual a 9. Múltiplo comum aqui, tirando o MMC, é 2. Quando eu tiro o MMC, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 2 dividido por 2 dá 1, então eu fico aqui com 6A mais 15. 2 dividido por 1 é 2, vezes menos 45A vai me dar menos 90A. 2 dividido por 1 é 2, vezes 9, 18. Está tudo no mesmo denominador, então o 2 vai embora. Eu fico, então, com 6A mais 15 menos 90A igual a 18. 90A com menos 6A, isso vai me dar menos 84A. Eu acho que eu errei alguma conta aqui. Menos 84A. Passo 18. Passo 15 para o outro lado. Eu errei conta, gente. Deixa eu ver o que eu errei. Ou eu peguei ponto errado no gráfico. Só um minutinho. Otávio, eu já volto. Deixa eu só voltar aqui no enunciado para ver se eu não peguei nenhum ponto errado. 5, eu peguei um ponto errado. Acho que eu peguei um ponto errado. Pera lá. Eu peguei o primeiro ponto, eu peguei errado, gente. É 5 com 1. Eu vou apagar tudo e vou começar de novo. Tudo aqui que eu digo é aqui em cima, tá? Aqui, ó. Esse pedaço aqui eu vou apagar porque eu peguei errado. Ai, não apaga tudo, não. Porque o Otávio tem que copiar, inclusive, o negócio. Pera lá, deixa eu voltar aqui. Tava aqui, né, Otávio, o que você queria. Daqui a pouquinho eu volto pro seu, Otávio. Peraí que eu apaguei coisa errada. E eu não quero ter que fazer todas as contas de novo, não. Eu vou fazer de novo porque já me perdi na lousa, gente. Perdão. Otávio, era esse exercício que você queria o print? Se era, aproveita aí, Otávio, que eu vou subir minha tela para ver o que está salvo aqui embaixo. Joia. Estou indo aqui para baixo. Eu quero apagar o que está errado aqui, ó. Eu peguei o ponto errado, gente, perdão. O 5 é com 1 segundo e não com 9. E não com 2. Tô vendo que tá dando um resultado super esquisito? Mas o jeitão de resolver é o mesmo, tá? O que vai mudar é que a conta eu vou ter que fazer de novo. Inclusive o sisteminha matemático. Talvez o sisteminha matemático agora fique até mais fácil. Deixa eu apagar aqui meu sisteminha matemático, porque como eu errei a primeira função, vou até voltar lá no gráfico para ver se eu não peguei o segundo ponto errado também. Tô apagando aqui, gente. Pedacinho por pedacinho. Perdoe eu aí pegar o ponto errado. Quando o S é 5, o T, pelo que está lá no gráfico, é 1. E quando o S é 9, está certo, é 3. Então, quando o S é 5, o T é 1 segundo. Vamos pegar o sorvetão de novo e achar a função certa agora. 1000 perdões. O S é 5, o S0 é 0, o V0 eu não tenho, o T aqui que eu errei é 1, a aceleração é negativa, não tenho aceleração, 1 ao quadrado sobre 2. 5 é igual a V0 mais, menos meio A. 1 dividido por 2 é 0,5. Então, minha expressão ficou V0
mais 0,5A igual a 5. Ficou mais simples. Então, tenho duas funções. V0 mais 0,5A igual a 5. E 3V0 menos 45A igual a 9. Esse aqui é o meu sisteminha matemático. Isolando o V0 da primeira, tá? Tô pegando a de cima e vou isolar o V0. V0, então, vai ser 5 menos 0,5A. Substitui na segunda. Então, peguei a primeira, isolei o V0. Agora, eu tô pegando a segunda. 3V0 menos 45A é igual a 9. No lugar do V0, 5 menos 0,5A. Isso é igual a 9. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 0,5 dá 1,5A. Isso é igual a 9. Daqui eu tiro, então, que... Vou passar o 15 para o outro lado. Menos 1,5A é igual a 9 menos 15. 9 menos 15, isso vai dar um número negativo, porque eu troquei aí os ladinhos, né? Quem pôs tudo para o lado esquerdo trocando o sinal, vai ficar com tudo positivo, vai dar 6. Mas o meu está negativo. Os dois lados estão negativos, multiplica por menos 1. E 6 dividido por 1,5 dá 3,75. Eu errei alguma outra conta de novo. Gente, eu vou fazer esse exercício com calma. Eu acho que eu peguei outro ponto, alguma coisinha eu errei aqui de novo. 3 ao quadrado, 9, eu sei onde eu errei, gente. Aqui, a matemática. É a matemática. 3 ao quadrado, 9 dividido por 2 dá 4,5 e não 45, gente. 4,5 aqui, ó. Tem um errinho matemático aqui, ó. Aqui é um 4,5. E eu comi ele aqui também. Ai, gente, o feriado me fez mal. Eu voltei lesada, ó. Eu comi um pedaço da equação, errei uma conta aqui, 3 ao quadrado 9 dividido por 2, 45. Elaia. De novo, 3V0. Vou insistir aqui, ó. Tá dando um número esquisito, né? É a matemática. 3 vezes 5, 15. 1,5A. Tinha um 4,5 aqui que eu tinha comido agora há pouco. Da segunda expressão, que na verdade eu já tinha errado, que era 45 ali, né? Então, vamos por partes. Aqui vai dar 1,5 e não 45, Gláucia. Isso aqui vai dar 6A. Menos 6A igual a menos 6. Eu nem sei quanto tem que dar esse exercício. Vou olhar a resposta aqui, porque eu não sei nem quanto tem que dar. Tem que dar 2 a aceleração. Tô errando alguma conta aqui feia. Agora tá dando 1. Ai, depois eu vou fazer ele com calma e olho para vocês, tá? Tem um errinho aqui, provavelmente é um errinho de matemática. Deixa eu só ver se eu localizo de novo. Se eu não perdi mais nada aqui. Depois que eu achei o A, eu tenho que voltar e substituir. V0 é 5 menos 0,5A. Como o meu A deu 1, isso aqui vai dar 5,5, não é essa a resposta. Pessoal, eu vou voltar depois nesse exercício 6 e vou fazer ele certinho com vocês. Agora eu não vou mais achar erro, eu já errei tanta coisa aqui. Que eu já tô até com vergonha. Perdão, gente, perdão. João, eu já errei mais coisa aí, além do sinal do 1,5, mas eu volto nele. Quem quiser tirar print nele errado assim mesmo, tira, tá? O jeitão de resolver é esse, pega 2 pontos certinho no gráfico, não erra a matemática, que aí a gente chega na resposta certa. Gráucia. Ó, que dá um feriado prolongado, a gente volta com o cérebro lento. Deixa eu ver se eu acho que onde eu comi bola. Lerê. Deixa eu só conferir. Às vezes nem fui eu que comi bola.
Mas eu acho que esse exercício está com a resposta certa. Eu errei alguma continha aí, gente. 6, dá 6. Deixa eu ver se eu não... Pá. Depois eu acho meu erro, gente. Vou fazer o 19. Porque aqui o erro tá na matemática, não tá na física, não, viu, Estão gente? falando que tá no final, professora. Oi? O final do 1,5 que estão falando. Eu troquei, ele não era... Peraí, deixa eu ver aqui. 1,5. Cadê o 1,5? Não, ele não é negativo. Peraí, vamos lá. Ele era... Da onde ele veio 1,5? Eu troquei o V0. Papá, deixa eu olhar aqui. V0. Aqui ele é negativo. Meu Deus. Ele era negativo aqui em cima. Tá, grau. Se aqui ele é negativo, tá errado desde o comecinho. Então, aqui fica negativo, V0, aqui é negativo. Vamos trocar todos os sinaizinhos de menos aqui. Aí ele foi para o outro lado positivo. Aí aqui ele ficou positivo. Aqui ele ficou positivo. E aí deu 3. Agora dá certinho. Obrigada, gente. Que seria da professora sem os alunos dela do outro lado? Olha que belezura. Agora deu certo. Deu menos 3 aqui, né? Laia, valeu pela ajuda, gente. Muito obrigado. Agora dá 6 certinho. Essa professora, viu? Vou te falar. Vou falar uma coisa para vocês, viu? Vamos lá, vamos arrumar aqui o exercício. A física vai bem, o problema é a matemática básica. Dá mais matemática básica. Então, o meu V0 é 5 mais 0,5 vezes o A, que é 2. Estou substituindo aqui. 5 mais 1, 6. Beleza. Agora foi. Aí me pediram o 19. Tira print dele certinho agora, gente. Que zona que eu fiz. Ai, que vergonha. Obrigada, viu, João? Demorou para enxergar esse sinal aí. Eu vou só ali na lista pegar o exercício que o Otávio pediu, que é o 19 da lista. Otávio já tá no 19, Otávio. Lá, hein? Feriado rendeu, hein? Hein, Otávio? É o Thiago que pediu? Não, quem pediu? Alguém pediu 19. Ai, gente. Não foi o Otávio? Professor, você pode voltar rápido. Professor, você pode voltar rapidamente na 6 para poder copiar. Da 6? Peraí que eu vou voltar, calma aí. Eu só fui ver quem tinha pedido. Tiago e não Otávio, perdão. Arruma aí o sinal da 6, depois dessa zona toda que eu fiz. Arruma aí o sinalzinho dela. Tira print, manda no WhatsApp, compartilha. Se a professora se enrolou, imagina vocês, né? Laia. Mas hoje eu tô lesada, pelo jeito. Ok, até aqui tudo bem. Tirando os errinhos matemáticos. Podia ter pego outros pontos, podia ter pego outra função, podia ter pego o sorvetão e o voate no ponto mais alto. É que eu gosto de fazer 2 vezes com sorvetão, isso é um hábito meu. Deixa eu ver se eu acho uma caneta enquanto vocês copiam aí, porque eu vou ter que fazer a chamada já. E eu tô sem caneta aqui na minha mesa. Professor sem caneta, né? Vou pegar a caneta aqui. Beleza. Espero que tenham copiado. Emanuel conseguiu copiar o exercício 6. Emanuel, posso tirar a tela?
Ah, não, eu só tô tirando aquele printzinho, mandando. Ah, o print, tá bom. Então, tô indo para o 19 que o Tiago pediu. Ok, Tiago? Vamos lá. Eu vou tentar deixar os 6 aqui, depois eu apago tudo de uma vez, se ninguém precisar. O que diz o exercício 19 da lista? 19. Uma bola é lançada verticalmente de baixo para cima, de uma altura de 60 metros em relação ao solo. Sabendo que a bola atinge o solo novamente ao fim de 4 segundos, determine a velocidade de lançamento da bola. Então, vou fazer um desenho, tá, Tiago? Porque isso me ajuda a pensar. A bola foi lançada verticalmente de uma altura de 60 metros. Então, estou imaginando que aqui em cima é os 60 metros, portanto, é a posição inicial do meu objeto é a bola, ela foi lançada para cima, ele não me deu a velocidade inicial, porque essa é a pergunta do problema, mas ele me deu a aceleração da gravidade. E a aceleração da gravidade é para baixo. E essa aceleração da gravidade eu vou usar como sendo menos 10. Tá? Ele subiu e desceu, o que significa que a posição final dele é o 0. Só que para subir e descer, se passaram 4 segundos. O que isso quer dizer? Que quando t era 0, ele estava nos 60 metros, e quando t é 4 segundos, ele está no chão. Eu vou usar sorvetão, tá, Tiago? S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Como é que eu sei que eu vou usar sorvetão? Eu tenho duas posições, eu tenho dois S's, um da onde ele saiu, o outro onde ele chegou, que é o chão. Eu tenho gravidade, tenho aceleração, eu tenho tempo, tá? Então, se encaixa certinho no sorvetão. Posição final, 0, que é o chão. Opa. Então, o chão, posição 0. Posição inicial dele, 60 metros. Velocidade inicial eu não tenho, mas quando o S é 0, que é o chão, o T é 4. Então, para esse S aqui, ó, da minha função, o T é 4. Aceleração menos 10, de novo, o T é 4 ao quadrado sobre 2. Me ajuda na matemática que hoje eu tô aqui. 0 é igual a 60, mais 4V0, menos 4 ao quadrado é 4 vezes 4, e 4 vezes 4 é 16, que vezes 10 dá 160, que dividido por 2 me dá 80. A matemática aqui não tá difícil, se eu não errei nem essa continha básica, tá bom, né? Agora eu vou fazer o 60 menos o 80, tá? 60 menos 80 vai me dar menos 20. 0 é igual a 4V0 menos 20. 20 é igual a 4V0, passei o 20 para o outro lado, tá? V0 sobre 20 dividido por 4 é V0. O V0, então, é 5 metros por segundo. Não sei se é essa a resposta, Tiago. Preciso voltar lá no enunciado. Mas deu um resultado bonitinho, Tiago. Ok? Tudo bem até aqui, Ti? Exercício curtinho, rapidinho. Só Torricelli. Torricelli não, sorvetão. Ok, até aqui. Belezura? Achou onde você estava com dificuldade, Tiago? Ademir, se estiver presente, dá um oi para mim, Ademir. Por favor.
Então, salve, salve. Antônio Henrique. Ai, pera que eu tô na sala errada. Laia. Diário que não é o de vocês. Agora sim. O diário é o de vocês. Vamos lá. Adriano. Cadê o Adriano? Eletro. Eu tô no feriado ainda. Adriano tá presente, Adriano. Andrei. Arthur Ribeiro. Andrei tá aí. Arthur também. Davi. Presente, professora. Salve, salve. Elisa. Emanuel Conceição. Bom dia, Elisa. Emanuel Conceição. Bom dia, professora. Bom dia. Emanuel José. Bom dia, professora. Bom dia. Esther. Salve, salve, Esther. Farei a chamada na Esther. Então, olha, embora eu não tenha feito exemplos com vocês na aula passada, fiz 4 exercícios da lista. Vocês estão em uma vantagem. Pessoal, estou apagando toda essa luzinha aqui. E agora eu vou para a situação de lançamento horizontal. Tá? Vou compartilhar aqui o meu PowerPoint com vocês. De lançamento horizontal. Tá? Lançamento horizontal inclui mais coisas, que é para a gente também poder dar continuidade aí à nossa listinha. O professor Guilherme Wood, ele entrou em contato comigo no feriado para falar de movimento circular. Eu acho que o Guilherme Wood dá aula para vocês, gente. Deixa eu só conferir se é com vocês ou se é com outra turma. Vocês têm aula com o Guilherme Wood? Não? Tá, então não é para vocês. Eu sei que o Guilherme Wood pediu para eu dar movimento circular. Eu achei que era para vocês. Eu falei, gente, eu não estou em movimento circular no primeiro ano. Será que é o segundo ano? Segundo ano eu já dei. Aí para ele é vantajoso. Vamos lá. Lançamento horizontal. Prestando atenção aqui no que eu vou falar, tá? Lembrando que eu já mostrei lá no site de simulação o que era um lançamento horizontal. Aqui eu tenho um videozinho de um GIF, tá? Que mostra 2 bolinhas. Então, quero que preste bastante atenção aqui, ó. Uma bolinha vermelha do lado esquerdo, uma bolinha verde do lado direito. E aí tem essas linhazinhas aqui para mostrar distâncias percorridas na vertical. As 2 bolinhas, elas são soltas ao mesmo tempo, tá? O que eu quero que vocês percebam nesse gifzinho aqui, ó. Deixa eu ir mais devagar com o gif aqui. Eu quero que vocês percebam que, inicialmente, elas estão na mesma altura, tá? E as 2 vão ser soltas ao mesmo tempo. E o que a gente observa quando elas são soltas ao mesmo tempo? A bolinha que está caindo na vertical e a bolinha que está no lançamento horizontal, elas estão caindo simultaneamente, porque eu estou no vácuo, tá certo? Elas percorrem na vertical distâncias iguais em tempos iguais. Então, o tempo de queda das 2 bolinhas é o mesmo. A diferença é que essa bolinha na verde, o tempo que ela está demorando para chegar aqui embaixo é o mesmo tempo que ela está demorando para percorrer essa distância na horizontal. Então, o tempo de queda das 2 é o mesmo. A diferença é que essa bolinha verde, ó, ela foi percorrendo distâncias horizontais à medida que ela estava caindo, tá? O tempo que ela demora para cada uma dessas distâncias vertical e na horizontal é o mesmo, é um movimento simultâneo, tá? Então, o tempo de queda é o mesmo tempo que ela demora
para fazer essa distância horizontal, que nós chamamos de alcance, tá? Que é a posição que ela caiu em relação a uma determinada distância no solo. O que eu vou usar no caso desse tipo de lançamento para o eixo X, que é na horizontal, eu vou usar as expressões no movimento uniforme. Sorvete. Por quê? Porque no eixo X, a velocidade é constante. No eixo Y, que é na vertical. Na vertical, eu vou usar todas as equações no movimento variado, tá? Levando em consideração que no movimento variado, ele tem aceleração da gravidade. Uma coisa importante aqui para nós, esse V0, ele é sempre zero na vertical, tá? O meu objeto, ele está vindo de algum lugar com velocidade no eixo X. Aí, de repente, acabou a mesa. Aí, ele começa a cair. Então, a velocidade inicial no eixo Y, nesse tipo de lançamento, sempre vale zero. Tá? Mas aí eu estou escrevendo as equações o tempo todo, do jeito que elas são, ok? Mas não esqueçam que a velocidade inicial é sempre zero, e esse t que aparece aqui para mim é o mesmo t que aparece nessa equação. O mesmo. Por qual motivo? O movimento é simultâneo. O que ele percorre, a distância que ele percorre na horizontal, ele demora o mesmo tempo que ele demorou para cair. Ok? Essas funções todas vocês já têm anotadinhas no caderno de vocês, os slides estão lá no e-book de vocês. Tem de novo o link aqui de lançamentos, eu não vou pôr, tá? O que eu estou mostrando nesse novo slide para vocês? Que no lançamento horizontal, o meu vetor velocidade no eixo X não muda de tamanho. E por que que ele não muda de tamanho? Porque a velocidade no eixo X é constante. Tá? Inicialmente, não tem nenhum vetor velocidade na vertical. Mas, à medida que ele cai, o vetor velocidade na direção Y está aumentando. De tal forma que eu fico com o meu vetor na horizontal e na vertical, formando 90 graus entre eles. E aí, se eu quiser saber a velocidade resultante, eu tenho que fazer o teorema de Pitágoras. Tá? Melhor aqui, eu vou apagar esse rabisco aqui, porque eu pus um Y ali onde não tinha, tá? Espera lá, que aqui não tem o Y. Estou botando Y em tudo, e aqui não tem Y. Isso aqui é uma soma de vetores, e para achar o módulo do vetor resultante, vou fazer bonitinho aqui para vocês, eu tenho que escrever o teorema de Pitágoras. Lembrando que esse VY, ele é uma função, tá? E o meu VX, ele é constante. Nossa, como é que isso aí vai aparecer para nós? Vou fazer exemplos disso com vocês, tá bom? Então, a gente começa no lançamento vertical, porque dos lançamentos ele é o mais simplesinho, tá? E aí, vamos para o nosso lançamento horizontal. Vou diminuir aqui a minha tela, então só usei Pitágoras ali, tá? E vou pôr o enunciado de um exemplo que eu vou fazer com vocês. Deixa eu pegar aqui o enunciado, eu vou levar lá para minha lousinha, que eu vou resolver aqui na lousinha. Então, vou trazer o enunciado para cá. E vamos lá. Dá tempo de eu fazer esse? Eu tenho 10 minutinhos de aula. Então, tranquilinho. Minha aula vai ter 9h10, né? Eu sempre me confundo. O que diz esse meu primeiro
Exemplo. Uma esfera rola com velocidade constante de 10 metros por segundo sobre uma mesa horizontal. Ao abandonar a mesa, ela fica sujeita exclusivamente à ação da gravidade, atingindo o solo num ponto situado a 5 metros do pé da mesa. Então, vamos imaginar que existe uma mesa. Opa, deixa eu fazer uma mesa mais bonitinha. Essa minha mesa aqui vai ficar horrorosa se ficar desse jeito. Pera lá. Desenhei uma mesa no caderno de vocês. Mesinha. Aqui, uma mesa. Belezura. Nessa mesa tem uma esfera. Essa esfera está rolando na mesa. Velocidade inicial da esfera é na horizontal, portanto é no eixo X. Ela vale 10 metros por segundo. Não tem aceleração nessa direção, tá? Essa velocidade aqui, ela é constante. Aí o que acontece? A mesa acaba. Então, ela vai chegar aqui na ponta dessa mesa, com essa velocidade em X, que é de 10 metros por segundo, só que a mesa acaba. Então, a velocidade inicial dela em Y vale 0. O que eu sei desse lançamento? Eu sei que ele vai cair e vai descrever uma parábola. O problema me disse que, em relação aos pés da mesa, ele cai numa distância de 5 metros. Então, é um movimento que vai ser para baixo. O objeto não foi lançado para cima, vai cair. Então, se ele vai cair, eu vou adotar a aceleração da gravidade como positiva. Objetos que caem, a aceleração da gravidade é positiva. Objetos que vão para cima, a aceleração da gravidade é negativa. Essa distância que ele caiu em relação ao pé da mesa, que é os 5 metros, é o tal do alcance. Eu vou chamar ele de ΔSx. E ele vale 5 metros. Tá? O problema quer saber tempo de queda, altura da mesa, a velocidade da esfera quando ela chega no chão. Então, a primeira coisa que eu vou pensar é o seguinte. Vou olhar a horizontal. O que é mesmo a horizontal? O eixo X. No eixo X, o que eu sei? Eu sei que a velocidade é constante. A velocidade não muda. Nossa, se a velocidade é constante, eu posso usar ΔS sobre ΔT no eixo X? Claro que pode, sem problema nenhum. Isso aqui é velocidade constante, tá? Quanto vale a velocidade constante dele no eixo X? Ela vale 10. Lembrando que isso aqui, V igual a ΔS sobre ΔT, é o mesmo que sorvete, tá? Quem é o ΔSx? É o alcance, é 5 metros. Com isso, eu descubro o tempo. Que tempo que eu descubro? Eu descubro o tempo que ele demorou para percorrer a distância na horizontal. Porém, o tempo que ele demorou para percorrer essa distância na horizontal é o mesmo tempo da queda. Tá bom? Não posso esquecer disso. É simultâneo. Então, esse tempo que eu achei, ele é o mesmo da queda. Tá? Então, quanto tempo ele demorou para cair? 0,5 segundos. Ele demorou 0,5 segundos para percorrer esses 5 metros. Só que enquanto ele estava percorrendo esses 5 metros, ele também estava caindo. Então, ele demorou 0,5 segundos para cair. Tá? O que mais o problema quer? A altura da mesa. A altura da mesa, eu posso chamar, como ela não é vertical, eu posso chamar de ΔSY. Tá, como é que eu vou fazer para achar a altura da mesa? É na vertical. A altura é na vertical.
Eu quero uma expressão que tenha ΔS. Então, ó, tem que pensar aqui. Quero uma expressão que tenha, deixa eu trocar o marca-texto, ΔS. Ao mesmo tempo, tem que ter velocidade inicial na vertical, eu estou olhando na vertical, e tempo. Que expressão que tem ΔS, velocidade na vertical, tempo, aceleração da gravidade, é o sorvetão. Aqui eu vou escrever ele da maneira reduzida, ó. ΔSY é igual a V0YT mais AT quadrado sobre 2. Vejam, eu estou colocando Y, que é para lembrar vocês que eu estou olhando na vertical. O ΔSY é a altura da mesa. V0Y é 0. O T é o tempo da queda, é 0,5. A aceleração está caindo, é 10. Quanto vale o T? 0,5. E esse 0,5 vai ao quadrado e dividido por 2. Daqui eu tiro, então, que 0 vezes 0,5 some, dá 0. 0,5 ao quadrado é 0,5 vezes 0,5, o que me dá 0,25. O 0,25 vezes o 10, isso me dá 2,5, que dividido por 2 vai me dar 1,25 metros. Era de se esperar algo em torno disso, afinal é uma mesa, né? Não poderia dar 125 metros de altura. A não ser que a mesa estivesse em cima de algum andar bem alto aí, próximo a uma janela, para o objeto rolar e cair pela janela, tá? Depois, para encerrar, ele quer a velocidade da esfera ao chegar ao solo. Aqui vem um problema sério para vocês. Quando chega no solo, essa esfera tem duas velocidades. Tem a velocidade no eixo X, que é constante e vale 10. E tem também a velocidade no eixo Y. E as duas estão perpendiculares entre si. Então, quando chega no solo, uma delas é 10, a outra eu vou ter que calcular primeiro, tá? De que maneira eu vou calcular a velocidade na vertical com que ele chega no solo? Com voate. Velocidade inicial no eixo Y, 0. Aceleração, 10. O tempo da queda, 0,5. Daqui eu tiro que a velocidade em Y vai ser 5 metros por segundo. Então, ele tem duas velocidades. Uma no eixo X, que é 10, e a do eixo Y eu calculei agora, ela é 5. E essas duas velocidades são perpendiculares entre si, o que significa que agora eu vou ter que fazer o teorema de Pitágoras. Como é que vai ser o meu teorema de Pitágoras? Velocidade resultante ao quadrado é o V0x ao quadrado mais o Vy ao quadrado. Quanto vale o meu V0x? Meu V0x vale 10 ao quadrado. Quanto vale meu Vy? Acabei de calcular ele. 5 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 5 ao quadrado é 25. Então, eu fico com 100 mais 25, o que vai me dar 125. E a raiz quadrada de 125 é aproximadamente 11. Ok? Unidade, metros por segundo. Tá? Esse exercício, ele está resolvido no PowerPoint. Eu vou agora pro PowerPoint para deixar a resolução. Ele não cai direto não, Otávio. Ele não vai para frente para depois cair, não, tá? Ele cai simultaneamente. Ele vai para frente, à medida que ele está indo para frente, ele vai caindo, ok? Então, olha, a resolução em PowerPoint do item A e B. Só que meu PowerPoint, ele foi feito baseado aí no... Ah, meu Deus, perdi vocês.
baseado num livro, e o livro usa outras letrinhas. Ele usa G no lugar do S. Pessoal, eu vou prosseguir na chamada, senão não dá tempo de eu encerrar minha aula. Ó, já parei na Esther. Vamos dar uma aceleradinha aqui, ó. Vocês vão ter aula agora. Deixa eu só terminar a chamadinha. Fabrício, tá aí, Fabrício? Ícaro, eu já pus presença para você, tá? Fabrício. Felipe Daniel. Ok. Francine. Giovana. Gil. Na próxima aula eu faço mais exemplos, tá? Bom dia, Gil. Isa. Cadê a Isa? Jamile. Cadê Jamile? Salve, salve, Jamile. Joana. Salve, João Marcos. João Vitor, o Santos e o Morazi. Ok. Jonatas. Salve, Jonatas. Josias. Cauê. Lemuel. Léo. Opa, O opa é do Lemuel ou do Léo? Lemuel. Ok. Leonardo pôs ali no chat. Lívia. Cadê a Lívia? Bom dia, Lívia. Lucas Eduardo. Lucas Gomes. Lucas Marçom. Ok. Lucas Rodrigues. Matheus Alexandre. Matheus Vilhena. Michele tá aí na aula. Mirella. Ok. Nicolas tá aí também, que eu sei. O Otávio também. Raeli, eu sei que tá aí. Roger. Salve, salve, Raeli. Roger, salve, Roger. Samuel. Sofis. Estênio. E Tiago. Pessoal, a gente tem aula de novo agora sexta-feira, ok? Até sexta, então, na primeira aula. Beijo, beijo, boa aula aí para vocês. Estou indo lá para o segundo ano agora. Tchau, gente. Tchau, professora. Obrigado. Sexta. Obrigado pela Tchau, presença professora. na aula. Deixa eu encerrar aqui o Meet de vocês, a gravação, a apresentação. E vamos para o segundo ano. Tchau, tchau, gente.